E voltamos para esse bate-papo delicioso aqui no Stories na TV, hoje recebendo o Henri Fernando. Ele que está aqui compartilhando mais uma vez, gente, um convidado que traz na história assim o checklist da mentalidade positiva. Que delícia te ouvir, conhecer tua trajetória. A gente estava falando da tua entrada aí na SB Assessoria. Eu acho os meninos muito respeitosos com a trajetória de cada um, a individualidade de cada um, os sonhos de cada um, até porque os assessorados são variados, né? Você sente que eles também passam isso para você, e de, além de entender, respeitar aquilo que você deseja? Sim, sim, com certeza. Esse cuidado, né, que eles têm conosco, não só comigo, mas com todos, é fundamental pra gente, né? E assim, a gente leva o sonho até eles, né? A ideia, eu quero assim, assim. O Samuel, ele fala, amigo, tá ótimo, a gente faz, mas também quando não dá, ele fala. E isso é muito bom. Ter uma pessoa que vai lhe guiar, né, lhe mostrar o caminho, porque muitas vezes nós, enquanto influenciadores, temos umas ideias tanto assim mirabolantes e tal, e quer fazer, acho que é fácil, às vezes não é. E nem sempre são as mais estratégicas. Isso. Também, né? Então, é muito importante você ter essa assessoria, não só... Assessoria não é só para lhe colocar em evento, para fechar publicidade, mas sim para mostrar para você que nem sempre o caminho que você quer seguir é o caminho correto, que tem outras alternativas. Eu acho que a paciência é a chave, né, de tudo. Então, eu sempre quis ter uma assessoria, mas eu não sabia que eu ia ter uma assessoria tão boa quanto a dos meninos. Eu sou muito grato pelas oportunidades que eles me deram bem antes, quando eu não era nem assessorado. E depois que eu me tornei assessorado, triplicou. Né? Eu fico muito feliz quando os meninos vêm, Henrique, tem uma entrevista para tu fazer, tem um programa, hoje tu vai pro programa da NAI e tal. E eu, gente, que legal, vamos, né? Tem programa tal, fecha também, a gente vai. Né? Porque eu sempre gostei disso. E isso é realização de sonhos, né? Então, eu nunca pensei estar vivendo, né, tudo isso que eu vivo. Eu achava que eu nunca poderia ser, por exemplo, um modelo. Porque pela questão do estereótipo, né, pela questão do corpo. E aí a primeira vez, além da SB Assessoria, eu sou agenciado pela Primeira Classe, né, que também eu fui atrás, tá? Fui atrás. Então, quando eu fui conversar com a dona da agência, ela falou, eu fui para ser ator. Não era nem modelo. Não era modelo. Ser. Eu fui para ser ator, porque a agência, a Primeira Classe, eles trabalham tanto com atores, né, como com influenciadores, como com modelos, né? Então eu fui para ser ator. Ela olhou para mim e falou, Henrique, você dá para ser ator, mas você também vai sair no catálogo de modelo, né? A gente tem... Então você não tinha pensado sobre modelar? Modelo? Ela sim. Você tem um padrão para modelo plus size, né? Você é muito bonito. E aí eu peguei e fiquei, gente, será? E aí foi quando eu comecei a fazer... dizendo, né? Vamos, né? Vamos, né? E aí foi quando eu comecei a fazer trabalhos para algumas lojas, né? Hoje eu faço trabalhos para a Rinon Jeans, que é uma loja masculina, que tem, né, que vende uma variedade de looks, mas também tem um plus size. Inclusive, mandar um beijo para a turma da Rinon Jeans. Então, eu nunca pensei que isso também poderia acontecer, né? Então, as coisas vão acontecendo, né? Vamos combinar, amigo, também é chique, né? Sim, chique. Cara, quando você vai modelar, você meio que incorpora assim, um personagem para cada fotografia. Essa veia de ator é muito forte, assim. Você entra num personagem para ir num cliente de criação de conteúdo, você entra no outro para fotografar, você entra no outro para entrevistar, você sente um pouco isso? Sim, a gente tem que ter essa questão, né? Porque tem ambientes que cabem, né? E tem outros que não. Então, às vezes eu vou a alguns eventos com os meninos e aí eu já tenho que ter uma postura mais, né? Medida. Isso, já Henrique, tu no Instagram é de um jeito e pessoalmente é de outro, mas não é, às vezes é um ambiente, né? Nem tudo cabe você tá lá rindo e fazendo brincadeira com tudo, né? Então você tem que ter essa postura de saber entrar e sair dos lugares, saber onde é que você está, né? E saber qual postura cabe ali ou não. Então eu acho que tem muito disso, né? Teus pais te ensinaram direitinho, né? Direitinho. Vamos combinar. Direitinho, graças a Deus, né? Hoje eu agradeço, a minha criação foi uma criação muito rígida, né? Eu vim sair pra festa, Ave Maria, com os meus 20 anos e ainda era uma confusão. Não é arroz de festa. Era. A frase que eu mais escutava do meu pai. Não era. Então, assim, meu pai e minha mãe sempre tive uma criação muito rígida, né? Quando a minha mãe era viva, principalmente. Então, assim, era uma criação realmente ali de aprender, de fazer as coisas certas, de estudar. O sonho da minha mãe era que eu me formasse professor.
E, aliás, você realizou esse sonho, Sim, né? A ela gente não falou queria. sobre isso, mas você também foi professor. Ela queria que eu me tornasse professor. Eu falei, mãe, mas eu não quero. Eu quero fazer teatro, eu quero fazer jornalismo. Ela, não, meu filho, mais fácil e tal. Peguei e me formei professor, né? Sou pedagogo formado. Você se formou super novo também, né? Sim, sou professor formado. Dei aula lá em Uruoca, né? Por um período. E aí, fiquei em sala de aula. Depois desse período de sala de aula, eu fui ser técnico da Secretaria de Educação. Ficava com Censo, com SIG, que são sistemas escolares alimentando, né, dando suporte às escolas. Eram 14 escolas, então tinha que dar esse Você suporte. chegou a gostar desse universo também? Sim, Da sim. educação? Não, eu sou o tipo de pessoa que, se eu não gostar, eu não faço. Porque, olha, eu também sou professora. Eu posso dizer que hoje em dia, mais do que nunca, as dificuldades são muitas, né? Porque o ensino virou um mercado gigantesco. Mas quem é professor de verdade, acho que é como ser ator. É uma coisa que não te larga nunca, né? Não larga nunca. A gente sempre tem um pouco, né, de professor, daquele do explicar, né, do saber das coisas. Então, Gostar de ensinar, gostar né? de ensinar. Então, até quando tu saiu, né, ali pra fazer a troca, eu tava conversando com o Samuel, aí eu tava, amigo, ó, tu filma assim, tu mostra assim. A gente sempre Tava tem ensinando, isso, Pai tava. Nosso Vigário. A gente tem um pouco disso, né? Então, assim, eu fui professor também, então eu gostava muito de fazer isso, né? Eu gostava desse contato com os outros professores, né? Nós tínhamos as formações, então a gente tinha que explicar como que os sistemas funcionavam, né? Como que eles poderiam fazer a melhor forma de que nós tínhamos de ajudar os diretores, os coordenadores. Então eu gostava muito também desse mundo, gostava muito da sala de aula. Até hoje eu tenho alunos queridos que hoje me seguem na rede social, me Tinha alunos acompanham. de que idade? Assim, que Variado. faixa etária? Porque assim, o pedagogo, eu sou formado em pedagogia, né? Mas como eu sempre tive conhecimento com tudo, eu já ensinei do infantil, já ensinei Fundamental 1, ensinei Fundamental 2, médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Mundos diferentes, eu já passei né? por tudo que você possa imaginar de sala de aula. O ensino médio, ele aconteceu de umas oficinas que chegou na época para a escola de ensino médio. E aí, como eu sempre fui um aluno muito bom e tirava notas boas e já estava nesse ramo do ensino, a diretora lembrou de mim, fez o convite e eu fui, né? Então eu dava aula manhã, tarde e noite para as 3 turmas. Ah, isso ninguém mostra. Isso quando acabou, eu ainda fiquei substituindo os professores. Então quando alguém faltava, Henrique, vem dar aula e tal. E eu ia com o maior prazer, sempre gostei muito de ensinar. E me sentia muito bem quando alguém aprendia algo que eu ensinava, né? Então eu fiquei muito tempo dando aula. E aí foi quando surgiu o convite para eu ingressar na Secretaria de Comunicação do município, né, onde eu fiquei um tempo também. O bichinho da comunicação fez morada no seu coração. Fiquei na comunicação, foi quando comecei também a fazer a faculdade. Você sentiu necessidade ou vontade de se Eu sempre aprimorar? tive. Eu sempre tive vontade. Porque assim, Nay, eu costumo dizer que ator e jornalismo, eles andam juntos. Verdade. E o professor também, viu? Tá tudo ali, tá tudo junto e misturado, né? A pedagogia me abriu muitas portas, né? Assim, eu sempre falei muito bem, mas a pedagogia, ela meio que lapidou isso. Então, quando eu fui pro jornalismo, já foi mais tranquilo, porque eu já tinha um dom da fala, eu já tinha um dom da escrita. O teatro também, por eu, desde pequenininho, ler texto, né, e ler livros. Então, eu já sabia escrever muito bem, já sabia falar muito bem. Então, isso aprimorou, ajudou muito. Então, quando eu fui para comunicação, eu já queria fazer jornalismo. Aí juntou uma coisa com a outra, aí eu... Foi outra realização. Outra realização também, né? Eu realizei o sonho da minha mãe primeiro, honrar pai e mãe. E depois, agora, estou realizando os meus. Então, para mim, é uma realização. Hoje, estar vivendo tudo que eu estou vivendo, estar passando por tudo que eu passei, principalmente porque eu tinha N motivos, né, para desistir. Um dos motivos foi o falecimento da minha mãe. Para se acomodar, né? Um dos motivos foi o falecimento da minha mãe. A minha mãe, ela faleceu de câncer, né? Então, para mim, foi um baque muito grande na época. Você ainda morava lá? Ainda morava lá. Na época, foi um baque muito grande para mim. Eu posso dizer que eu caí praticamente numa depressão. É irreparável, né? Pai e mãe. E quando a gente mexe nesse lugar de pai e mãe, às vezes a gente esquece que a gente mexe no lugar da psique, que é a orfandade, né? Isso. Você abre o viés da orfandade, perde uma parte da tua referência. É uma dor que você nunca supera. E aí, Nay, foi quando eu conheci, foi quando a Dina entrou na minha vida. Né? Porque eu não conhecia ela,
E aí uma vez eu tava deitado e meu pai tava vendo uns vídeos no YouTube e aí ele colocou um episódio Ele gostava de da assistir. Diná, gostava. E aí eu vendo aquilo, eu ouvi, achei engraçado. O que é que o pai tá vendo? E quando eu fui ver, aí eu comecei a rir, aí comecei a maratonar todos os vídeos. E aí foi quando surgiu esse desejo, né, de dentro do meu coração, de um dia fazer parte do elenco e tá vivendo tudo que eu vivo Ela hoje. sabe dessa história? Sabe? Sabe? Que Sabe, eu contei lindo. no primeiro dia de gravação, né, na minha primeira gravação, eu chamei ela de canto, né, e eu falei pra ela, contei essa história, que ela foi uma das responsáveis por me tirar de uma depressão pós-falecimento da minha mãe. Talvez se não fosse isso, Caramba, eu não sei como eu estaria hoje. Te deu uma nova motivação, uma nova Sim, razão, sim. né? E como que seu pai recebeu a notícia? Pai, tô indo pra Fortaleza. Não, eu falei, pai, é o seguinte, hoje eu tinha tudo pra estar lá, poderia estar lá empregado, concursado, né, vivendo ali aquela vida, mas eu sabia que o que Deus me colocou pra fazer era bem maior. A gente sente, né, quando a missão da gente, verdade, a gente verdade. sabe. Então eu falei, pai, tô indo pra Fortaleza, né, tô indo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. No início ele relutou, não vou dizer aqui que, meu filho vá. Claro que não. Qual é o pai que vai deixar o filho ir pra uma cidade enorme como Fortaleza, sem ter praticamente... Eu não tinha família aqui, então quem é? Só se for um maluco, né? Então no começo foi bem difícil, foi bem complicado, mas Deus ele vai fazendo com que as coisas aconteçam. A gente vai trabalhando isso na gente, a gente vai perdendo os medos, a gente vai encarando as dificuldades. Não foi fácil chegar até aqui. A gente ouve muita coisa, tem muitas pessoas que colocam a gente para baixo. Só o que tem, né? Isso Pra teve. estimular são poucos, mas pra atrapalhar... Teve muitos, mas eu não dou ouvidos a isso. Eu dou ouvidos a quem me dá palavras positivas e que venham a construir algo, né? Anota, a mentalidade. Isso vale para todo mundo, né? Eu acho que você não tem que aceitar críticas de quem nunca construiu nada. Eu sempre levei isso para minha vida. Então, talvez se eu tivesse ouvido os nãos, as críticas, eu não estaria aqui hoje, nesse programa maravilhoso, Histórias na TV, conversando com a Nay, Comigo, gente. na TV Metrópole, né? Hoje eu não teria uma assessoria, hoje eu não estaria no segundo maior canal no YouTube, que é da humorista, roteirista Diná Moraes. Hoje eu não seria assessorado pela SB, então se eu tivesse ouvido todos os nãos, eu não estaria vivendo nem 1% do que eu estou vivendo hoje. Então a gente tem mesmo que, né, meter o louco, fazer mesmo, meter as caras, que dá certo. Mal posso esperar para ver os próximos episódios das suas séries, da sua vida, meu amigo. Gente, Fico tem muita muito coisa feliz. boa pra acontecer, né? A gente é movido por sonhos, né? Quando você não tem sonho, eu acho que a vida não tem sentido. E graças a Deus, né? Graças a Deus, a minha persistência, as pessoas que me cercam, eu já realizei os 2 grandes sonhos da minha vida que eu tinha. Agora eu estou buscando novos sonhos, né? Sem deixar os que eu já conquistei para trás. Eu acho que para você conquistar coisas novas, você tem que valorizar o que você já tem. Eu sou muito grato a Deus por tudo, né? E sou muito grato também por estar aqui hoje com você, Querido, né? é uma honra. Compartilhando, né? Um pouco dessa história. Como eu falei, eu sei que muitas pessoas que assistem, às vezes têm essa vontade, mas têm medo. O medo faz parte. Mas você não pode deixar o medo tomar conta de você, né? Você tem que deixar o medo de lado e realmente ir atrás, conquistar, que dá certo. A gente dá o passo e Deus dá o chão. Né? Seu Assim que fala. lindo! E pra galera de casa, quem quiser te acompanhar, diariamente você tá lá compartilhando sua rotina nos stories, no feed. Onde que te encontra? Quem quiser me acompanhar é só ir no Instagram, né? Henri Fernando _. Você me acompanha por lá, eu mostro um pouco da minha vida. Se inscrevam também no canal da Diná Moraes para vocês não perderem os vídeos, tá? Os próximos. Diná Moraes, só você lá procurar no YouTube, se inscrever, curtir, compartilhar, mandar para todo mundo, porque os vídeos estão incríveis e eu tenho certeza que vocês vão amar. Querido, obrigado pela tua Eu que presença. agradeço. Já fico te esperando. Parabéns, sucesso pra ti. Obrigado. Para nós, para você Pra também, nós. muito sucesso, né? Agradecer a você pelo convite, a TV Metrópole, a todo mundo que faz esse programa maravilhoso, equipe técnica, direção e, claro, a minha assessoria, né? CB Assessoria. Maravilhosos, né? Muito obrigado por tudo. Obrigada a você de casa também. Até o próximo Stories na TV.